Nesta breve reflexão de hoje, eu quero falar sobre algo que nós evitamos falar no dia a dia. Nós tentamos contornar este assunto de várias formas no nosso dia a dia. Há pessoas, inclusive, que quando mencionam o nome, batem 3 vezes na madeira, porque querem afastar todo o espectro desta situação de que eu vou falar hoje. Nós vivemos a nossa vida como se ela não existisse, como se não fizesse parte dela, como se nunca fosse acontecer. Eu estou a falar da morte. Não é comum falar da morte, não é sobretudo numa pregação. É mais comum falar de coisas positivas. E geralmente nós não falamos da morte. O que eu noto em relação à morte é que nós tentamos evitá-la a todo custo. Aliás, eu acho que todos nós vamos nos identificar com uma luta diária que todos fazemos para prolongar e adiar ao máximo o momento da nossa morte. A ciência investiga todos os dias formas de prolongar a vida e adiar ao máximo o envelhecimento para que nós morramos o mais tarde possível. E como eu disse antes, nós vivemos como se a morte não fosse uma realidade. Sabem o que é interessante? É que há coisas que nós perseguimos na nossa vida todos os dias que não são uma garantia. E há coisas na nossa vida que são uma garantia, as quais nós nem ligamos e tentamos evitar. O grande sábio e profeta Salomão, no passado, no Velho Testamento, ele disse que ele chegou à conclusão que ele já experimentou de tudo o que havia para experimentar na vida. Pensem vocês hoje, aqui, presentes nesta sala, o que é que vocês gostariam de experimentar na vida? Quais são as coisas que vocês perseguem no dia a dia e que vocês muito querem alcançar na vossa vida? Pensem nisso. Pensem em tudo que podia maximizar a satisfação da vossa existência terrena. Salomão procurou e experimentou tudo. Ele disse que experimentou dinheiro, a riqueza, tinha cavalos, tinha poder, influência. Ele disse inclusive que experimentou sabedoria. Ele investigou sobre muitos assuntos, doutorou-se em muitos assuntos, era um doutorado em muitos assuntos, era uma pessoa extremamente sábia. Ele experimentou mulheres, ele tinha mulheres de todas as etnias que vocês podem imaginar. Era um homem poderoso que experimentou tudo. Mas sabem o que ele concluiu no fim da sua vida, naquela fase em que nós nos tornamos mais sábios e começamos a pensar nas coisas que realmente valem a pena? Porque quando somos novos e a vida está a correr e temos uma certa sensação de poder e controlo das coisas, vivemos um bocadinho estupidamente, desculpem uma palavra forte. Salomão concluiu que a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que correr atrás destas coisas é como correr atrás do vento. Nunca ninguém correu atrás do vento e o apanhou. Então é uma coisa impossível, não é? Só que esta é a realidade. Nós corremos todos os dias atrás de coisas. Dinheiro, influência, poder, amizades, viagens, estabilidade económica e assim por diante. A lista podia continuar. Mas só uma coisa é assegurada. Quando nós nascemos, nós não temos a certeza se vamos ser pessoas de influência. Nós não temos a certeza se vamos casar. Nós não temos a certeza se vamos ter filhos. Nós não temos a certeza se vamos ser felizes quando nós nascemos. De todas as coisas que nós podemos experimentar na vida, nenhuma é certa. Mas uma é certa. Nós vamos morrer. Só que, para a coisa mais certa, nós queremos viver com uma atitude de que não existe, nunca virá. Por mais que prolonguemos a vida, tentemos prolongar a vida, por mais investigação científica, nós continuamos a morrer. A morte sempre nos olha nos olhos. Ela não escolhe tempo para chegar. Ela não respeita classe social. Ela não respeita grau de escolaridade. A morte não avisa quando quer chegar. Ela simplesmente vem. E a grande questão que temos que perguntar: estamos preparados para morrer? Billy Graham, o grande evangelista americano, afirmou que quem está pronto para morrer sabe viver.
E quem não está preparado para morrer, não sabe como viver. Vocês estão preparados para a morte? Sabem, esta realidade que é uma coisa complexa, a morte é uma coisa complexa, temos que admitir. É muito complexa. O maior problema dos seres humanos é a morte, no fundo. Porque todos se podem resolver. Um problema financeiro pode-se resolver. Um problema de doença pode-se resolver. Um problema relacional pode-se resolver. Mas ninguém encontrou uma solução para a morte, para a questão da morte ainda. E os grandes filósofos do passado, eles, para além de simplesmente viverem, eles pensavam nestas questões. Estas questões que no mundo moderno nós tentamos evitar pensar nelas. Os grandes pensadores do passado, eles pensavam nelas porque interessava-lhes saber de onde nós viemos, porque é que nós vivemos e para onde nós vamos. E querem que eu vos diga, eu acredito que a resposta a estas perguntas é da resposta a estas perguntas que depende realmente a felicidade dos seres humanos. Nós podemos pensar que não. Podemos pensar que a felicidade vem de ter muitas coisas na vida, de possuir muitas coisas. Mas, na verdade, a nossa alma, o que interessa à nossa alma é saber de onde eu venho, porque é que eu estou aqui e para onde eu vou quando eu deixar esta terra. Sócrates, o grande pensador grego do mundo antigo, da era clássica, ele pensou sobre a morte. Vou falar aqui de 3 frases sobre a reflexão que Sócrates fez sobre a morte. Sócrates disse, essa frase é atribuída a ele: se a morte fosse o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas as do seu corpo, mas também as da sua alma. E este é o problema do pensamento ateu. Esse é o grande problema do pensamento ateu. Se nós não fomos criados por um Deus, se nós não temos propósito, então não existe responsabilidade para a vida humana. Nós podemos viver como queremos, fazer o que queremos, que nunca teremos que prestar contas a ninguém. Mas é esta noção de que teremos que prestar contas que nos traz responsabilidade na vida. O que seria de pessoas como Hitler? Que pensaríamos de pessoas como Hitler, por exemplo, não é? Que matou muita gente, chacinou muitas pessoas, cometeu genocídios. Viver a vida e depois da vida, quando morresse, não ter que prestar contas a ninguém. Então haveria espaço e liberdade para qualquer tipo de maldade. A outra frase que ele falou foi: ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem. Entretanto, todos a temem como se soubessem com certeza que é o maior de todos os males. Sócrates está a dizer que, na verdade, este mal que nós queremos evitar, do qual tentamos fugir, traz uma certa consciência em cada um de nós de que depois da morte há qualquer coisa de temerosa e qualquer coisa de terrível que nós temos que enfrentar. Eu acho que isso aponta um pouco para a consciência que todos os seres humanos têm, em certo grau, de que depois da morte nós teremos que prestar contas pelas nossas atitudes enquanto nós vivemos. Terceira frase de Sócrates. Ele disse: porque morrer é uma ou outra destas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é praticamente uma mudança de existência para a alma, uma migração deste lugar para outro. Se nós aceitarmos a primeira ideia da frase dele, nós vamos aceitar a frase carpe diem, uma frase em latim que significa, no fundo, traduz a ideia de viva a tua vida ao máximo, aproveita ao máximo, porque o amanhã ninguém sabe como será. Nós não sabemos quando a morte será. E como não sabemos quando a morte será, vive ao máximo a tua vida. Mais uma vez, é um pensamento que retira a nossa responsabilidade enquanto nós vivemos. Isto é, não importa o que vem aí. Aliás, por não sabermos quando é que vamos morrer, vamos viver da maneira que nós quisermos e fazermos com a nossa vida o que quisermos. Desfrutar ao máximo dos prazeres, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar esta vida.
o que é que a Bíblia diz acerca da morte. Primeira coisa que eu tenho que afirmar em relação à Bíblia é que, graças a Deus, a Bíblia apresenta ou transmite conhecimento acerca da morte. Isto é, um dos grandes problemas da humanidade é não saber exatamente o que é que vai acontecer depois da nossa morte. Mas a Bíblia explica de forma clara o que é que vem depois da morte. O apóstolo Paulo diz assim, neste mesmo capítulo, no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por outras palavras, o corpo, este corpo material humano, sujeito a fraquezas e a tentações e ao pecado e à maldade, este corpo não pode entrar no paraíso de Deus, porque o paraíso de Deus é um lugar perfeito. E há uma incompatibilidade entre o nosso corpo, a nossa natureza humana imperfeita, que falha, que erra e que se corrompe, com este lugar que é perfeito. Esta é a primeira afirmação que ele faz. E aqui ele já está a dar uma indicação de que há vida depois da morte. Há vida depois da morte. Nós não podemos matar a alma. Nós não podemos aniquilar a consciência humana. Nós somos materiais, mas também somos imateriais. O teu ser, o meu ser, são imateriais. E ninguém pode matar o nosso ser, a essência do nosso ser. Ele continua a viver. Só que Paulo está a assegurar que no paraíso de Deus, que é um lugar perfeito, não entra natureza corruptível. Esta realidade é assustadora, não é? Traz um certo temor. Se existe, depois da morte, um lugar perfeito, eu, que sou imperfeito, não posso lá entrar. Isto traz um certo temor, realmente. Mas ele diz mais, no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, e aqui está a chave da nossa mensagem hoje: a morte foi tragada, foi vencida. O maior problema dos seres humanos, que nem filósofos conseguem resolver, que nem cientistas conseguem resolver, porque é uma situação limite. Quando lá chegamos, não há como reverter esse quadro. Quando morremos, não há como voltar para trás. Paulo está a dizer aqui, aquilo que é impossível aos seres humanos resolver, Jesus resolveu. Jesus venceu a morte. E nós, os que temos fé nele, através da fé que temos nele, ele está a dizer o seguinte, que nem todos vão morrer, alguns vão estar vivos ainda, mas um dia a trombeta tocará, e quando a trombeta tocar, os que estão vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Os que estão mortos vão levantar-se dos túmulos, vão acordar, vão ressuscitar como Jesus. Mas atenção, com um novo corpo, uma nova natureza. Um corpo que já não cede às tentações. Aliás, um corpo que já não recebe estímulo do mal. Já não recebe nenhum estímulo do mal. Paulo está a explicar neste capítulo que este corpo será em tudo semelhante ao de Jesus quando ele ressuscitou. Ele é a primícia, ou seja, foi o primeiro a ressuscitar. E nós vamos ressuscitar do mesmo modo. Vamos receber o mesmo tipo de corpo que não se corrompe, que não sofre dor, que não sofre mágoas, que não chora, que não se lamenta, que não tem problemas, que não tem que lutar contra os instintos maus, os nossos instintos interiores maus, porque é um corpo, Paulo chama-o aqui de corpo glorioso.
a um corpo glorioso. Por isso é que ele diz, para terminar, que se Jesus não tiver ressuscitado, a nossa fé é vã. Sabem a grande implicação de Jesus não ter ressuscitado? É que se Jesus não ressuscitou, Paulo diz várias coisas. Se Jesus não ressuscitou, nós somos mentirosos. É o que Paulo diz. Primeira coisa. Se Jesus não tiver ressuscitado, nós somos mentirosos. A mensagem que vos estou a transmitir aqui é uma mentira. Não é verdade. Se Jesus não tiver ressuscitado. Paulo diz outra coisa. Se Jesus não tiver ressuscitado, vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Se Jesus não tiver ressuscitado, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é importante crer no facto de que Jesus realmente ressuscitou. Agora nos versículos 55, 56 e 57, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte existe por causa do pecado. A força do pecado é a lei, isto é, os 10 mandamentos que nenhum ser humano consegue cumprir na íntegra. Nenhum. Então, como nenhum ser humano consegue cumprir os 10 mandamentos na íntegra, todos estamos debaixo de alguma condenação. Esta é a questão que Paulo está a dizer aqui. Mas a coisa não acaba aqui. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, o seu sacrifício foi aceito por Deus, Ele está vivo, através dele os nossos pecados são absoluta e completamente apagados. Deus não se lembra, nem olha para eles mais. Aliás, quando Deus olha para ti e para mim, Deus vê Jesus, não vê as nossas imperfeições e as nossas maldades. É Cristo que Ele vê. Por isso, quando nós estivermos à beira da morte, a morte não vai triunfar sobre nós, porque Jesus já ressuscitou. E nós vamos ressuscitar também. Por esta razão é que nós não encaramos a morte como quem não tem fé. Não quero parecer insensível. Nós também choramos quando alguém parte. Mesmo que seja uma pessoa que tem fé. Choramos naturalmente porque há uma separação instantânea, momentânea. No entanto, nós não choramos, como diz Paulo aos Tessalonicenses, como quem não tem fé. Nós não choramos, nós não panicamos, nós não perdemos, nós não desesperamos. Quando alguém morre em Cristo, nós sabemos para onde vai. Não há incertezas, não há inseguranças, não há uma névoa. Nós sabemos para onde foi. E sabemos muito bem que foi para um lugar melhor do que nós, do que o nosso. E que Ele está muito melhor do que eu e vocês. Nós sabemos isso. E por isso nós até, sabem, às vezes nós até podemos celebrar quando alguém parte. Porque Ele partiu para a vitória. Não para a derrota. Morte para um cristão não é derrota. Não é o fim. Não é coitadinho, pobrezinho, morreu. Não. Não. Venceu. Não morreu. Venceu. Porque a morte para nós constitui a vitória. Amém? Que Deus nos encoraje. Que neste dia nós possamos celebrar a vida de Jesus, porque Ele está vivo. Que neste dia nós possamos aumentar a nossa fé nele. Que neste dia nós escolhamos dedicar de novo, se há alguma dúvida tem havido nos nossos corações, dedicar de novo por completo a nossa vida a Ele. Porque vale a pena. Jesus é a melhor coisa que nos aconteceu. Jesus é a melhor coisa que nos pode acontecer. Porque nele nós temos a esperança. Não apenas para esta vida, mas também para depois da morte. Amém? Então, glorificado seja Jesus pelo seu grande sacrifício e também por sua grande vitória. Quero orar por vocês e orar por todos nós, neste sentido. Nosso Pai querido, queremos agradecer-te. Nós nunca compreenderemos totalmente a extensão daquilo que Jesus fez, com a sua ressurreição, com a sua vitória, com a sua glorificação. Nós nunca perceberemos na totalidade, Senhor.
Mas o meu pedido e a minha oração é que nos abras os olhos e nos abras o entendimento para que nós possamos compreender numa medida que transforma a nossa vida, Senhor. Que nós possamos compreender numa medida que gere entrega total a Ti, dedicação total à Tua pessoa, Senhor Jesus. Eu te peço, Jesus, que se alguns de nós aqui estamos a hesitar na nossa caminhada contigo, que possas renovar a nossa fé ao lembrar-nos que Tu estás vivo e que Tu estás presente e que nós podemos contar contigo todos os dias, seja qual for o problema que nós estejamos a atravessar. Senhor, se alguns de nós ainda não chegamos a ter fé que nos permita seguir-te de forma consistente, peço ao Senhor que o Teu Espírito possa produzir no coração essa fé, que de uma forma milagrosa nasça esta fé que nos ajude a seguir-te dedicadamente, Senhor. Senhor, eu te peço que possamos celebrar a vitória. Eu sei que a vida tem coisas difíceis, a vida tem dificuldades, tem desafios, mas nós podemos olhar para as dificuldades e os desafios ao Senhor com uma esperança, Senhor Deus, que vai para além das coisas terrenas. Eu te peço ao Senhor que renoves a nossa energia, as nossas forças para a vida, para viver com alegria, com celebração, para viver com vitória, para enfrentar cada uma das nossas dificuldades com a atitude de vitória. Senhor, que a Tua vida se manifeste em nós. Continua a abençoar este tempo, esta festa e tudo o que temos que fazer a seguir. Peço-te isso no nome de Jesus. Amém.